Avelino Bom Germino, fisioterapeuta aqui do Santos. Bom dia. E começa, Bom dia a todos. Mais uma vez, é gratificante estar aqui, né, no grande clube, que a gente já está há algum tempo, desde 2008, na minha primeira chegada ao Santos. Os atletas compareceram e a gente ficou muito feliz do que a gente viu nas avaliações específicas no departamento de fisioterapia. A gente procurou fazer as avaliações de força, potência e resistência muscular. A gente vendo os déficits específicos numa perna em relação à outra, na parte que a gente fala que é agonista, antagonista, extensores, flexores de joelho. A gente procurou fazer umas avaliações, né, da parte muscular em si. E nós ficamos bem gratificados com o que a gente encontrou nessas primeiras avaliações realizadas. Não apresentamos déficits importantes nos atletas. Naturalmente que os atletas novos, né, que chegaram, né, o Kaique, o Kleber, o Matheus, são atletas que nós não temos ainda aquela rotina de trabalho com eles, mas não apresentaram situações tão importantes assim, tão significativas que a gente possa falar alguma coisa. Os atletas que a gente já tem um conhecimento, parece-me que realizaram exatamente o que foi pedido nas férias, isso ajudou muito, né, na avaliação muscular. E agora, com o decorrer da pré-temporada, né, o déficit, se existir alguma coisa, a gente vai conseguir compensar isso. Então, a gente fica feliz, principalmente, né, os atletas, que a gente fala assim, né, que são os mais veteranos, entre aspas, né, mas a gente sabe que eles fizeram direitinho o que deviam ser feitos nas férias. Agora, quem fala é o fisiologista do clube, Dr. Luiz Fernando de Barros. Bom dia. Como o Avelino mencionou, né, a gente já fez algumas avaliações quando os atletas chegaram. Nós dividimos nosso grupo todo em 3 subgrupos e eles eram enviados para São Paulo para fazer as avaliações clínicas e cardiológicas lá no HCOR, e os outros 2 grupos a gente dividia aqui entre a fisioterapia e a fisiologia para fazer o restante das avaliações. Só que desde o começo a gente já começou com treinamentos também, né, com o Celso e com o pessoal da parte técnica. Eles já iniciaram com bola desde o primeiro dia, que é uma estratégia que a gente já vem utilizando aí. As nossas avaliações também mostraram um grupo bastante bom no quesito fisiológico. Fizemos avaliações antropométricas mostrando um resultado bem perto do que a gente esperava. Os atletas se cuidaram bastante durante as férias, pelo que a gente viu, mais do que em outros anos até. Não tivemos nenhum atleta fora do padrão que a gente espera que eles retornem. Lógico que sempre tem aquele pequeno ganho de peso, uma perda de massa muscular, mas todos dentro do que a gente esperava. E da parte aeróbica eles voltaram muito bem também, um pouco acima até da média que a gente teve o ano passado. Então, a gente ficou feliz com os resultados e acha que esse início vai ser bastante bom. Agora o médico do Santos, Dr. Rodrigo Zogaibe. Bom dia, senhores e senhoras. Como foi falado pelo Avelino, Dr. Luiz, o padrão, o protocolo que a gente adotou esse ano não foi diferente dos outros, apesar da gente ter tido uma média um pouco melhor do que os anos anteriores, no quesito de alguns números de aferições e exames e tal, mas a parte de saúde, a parte cardiológica, está tudo normal dos atletas. Os exames complementares, que são efetuados anualmente de todos os atletas, ainda não chegou o resultado de todos, mas de parte dos exames até agora está tudo bem também, a gente não deve ter novidades. Tá? E aí a comissão técnica das 4 áreas que estão aqui, a gente, junto com o treinador e os auxiliares, foi feita uma programação, como é feito sempre no início de temporada, para evitar, nessa volta, que a gente venha a ter lesões, que também é comum acontecer uma ou outra coisinha todo início de temporada, por conta de uma parada de atividade em dezembro, que são as férias dos atletas, né? Mas a gente toma todas as medidas para minimizar ao máximo isso, e até agora tá tudo bem, está acontecendo isso. Tá? Isso tem sido acompanhado no dia a dia. A gente tem mudanças a cada semana aí, em termos de intensidade. A gente vai discutindo também, porque os atletas se queixam, uns e outros, de dores e às vezes traumas, né? E aí a gente vai dosando a atividade junto com o professor Celso e o Luiz, o Avelino, para ainda evitar a incidência de lesões
que ela venha a crescer do que a gente espera ter. Tá? Agora o preparador físico do Santos, Celso de Rezende, por favor, professor. Bom dia a todos. Eu acho que, como ano passado também, não mudou muita coisa, né? Nós seguimos mais ou menos, né, os mesmos padrões, o mesmo esquema. A partir dos resultados obtidos nas avaliações feitas pelos determinados departamentos, a gente inicia a pré-temporada. Não é novidade de ninguém, a gente já inicia desde o primeiro dia colocando os trabalhos com bola, trabalhos físicos e trabalhos técnicos. O que eu posso ressaltar é que, como já disseram aí, realmente os atletas se apresentaram numa condição melhor do que vieram o ano passado, se a gente for fazer uma comparação. Claro que isso me deixou bastante contente. A gente tem notado uma dedicação muito grande dos atletas durante os treinamentos e acho que os resultados já dá para ver, né, alguma coisa de positivo. Então eu acredito que a gente deva continuar observando alguns padrões do ano passado. Nós temos atletas aqui saindo das categorias de base e nós temos atletas já com uma experiência bem maior. E esse planejamento de carga, como eu disse, de acordo com os resultados obtidos nas avaliações, a gente vai passando individualmente para cada atleta. Obrigado a todos. Agora vamos abrir com as perguntas, tá bom? A primeira, eu acho que é para o Dr. Zogaio, mas se for de uma outra área, vocês, por favor, fiquem à vontade. Até onde preocupa a cachumba do Ricardo Oliveira, tendo em vista que ele não começou a pré-temporada, pelo menos no CT até agora? A cachumba, na verdade, a gente está aguardando passar essa fase de doença que a gente fala, que é uma fase que ele tem dor muscular, febre, não tem condições clínicas, né, de participar de uma pré-temporada, no treino. Provavelmente, durante essa semana, ele já deve começar a estar aqui, né? Ele vai estar um pouco atrasado, no sentido de comparação com os outros atletas que começaram na quarta-feira, mesmo que numa marcha diferente da de hoje, né? Mas o Ricardo é um profissional que ele vai chegar nos outros atletas muito rapidamente. Ele se cuida fora de treinamento, fora de época de trabalho, né? Então, acho que a gente não vai ter dificuldade com isso por conta de uma semana, 10 dias, não, com ele. Agora, a torcida tem curiosidade para saber de dois nomes em especial. Um é o Kaique, que ele já tinha chegado até Porto Alegre para assinar com o Grêmio. Alguns desconfiam se ele tinha algum problema no exame, queria que vocês esclarecessem isso. E o outro é o Kleber, que desses que chegaram é o que menos estava jogando, se ele tinha alguma diferença em relação aos outros ou não. Bom, o Kaique, eu não sei qual o motivo que teve problema com o Grêmio, né? O Inter, não sei, o Grêmio. Tá, não sei qual foi o problema. Da parte médica, o Kaique tem uma... de positivo, ele teve uma cirurgia no joelho, tá? Mas eu não vejo que isso não é impeditivo da prática de futebol, tá? Muito pelo contrário, o que ele precisa é de uma atenção especial nos grupos musculares envolvidos na articulação do joelho, que a gente já está dando desde o primeiro dia. Aliás, o primeiro dia não, porque ele também teve um problema viral e teve febre e tudo, mas a gente começou sábado, indoor, e agora na segunda-feira, hoje já foi para outdoor, já está com o grupo, né? Então, isso não vejo problema. É uma lesão meniscal como qualquer outro atleta teve. Tá? Foi tratado e ele está bem. O Kleber já fez uma reconstrução ligamentar há 5 anos e meio atrás, aqui no nosso estado de São Paulo. E o joelho dele está estável, ele tem algumas alterações constitucionais dele mesmo, né? Tanto que é bilateral no outro joelho também. Não vejo também nada que impeça ele de praticar o futebol como ele vem praticando no time que ele estava nos últimos anos, tá? Então não tem nada de... É lógico, é um joelho que já foi reconstruído o ligamento, já foi retirado uma parte do menisco, ele é um joelho diferente de um joelho que nunca aconteceu nada, isso não resta dúvida. Mas para a prática de futebol, hoje, mais de 30% dos atletas acima de 25 anos já tiveram uma lesão ligamentar ou uma lesão meniscal. Tá? E jogam futebol. A grande maioria deles, e dos atletas de alto nível, atletas de seleção, já tem alguma reconstrução ligamentar ou lesão meniscal operada. Então, não vejo problema nisso.
Não, o Kleber se apresentou com alguma diferença de força muscular, que está sendo corrigido. É um atleta que, a princípio, agora vem executando uma carga diferenciada de treinamentos. Em algumas situações ele vem para o campo e em algumas situações ele fica treinando na parte interna do clube, na academia, fazendo trabalho de core. Enfim, é um trabalho especial que a gente está com bastante cuidado, mas que eu também não vejo problema. Assim, eu acho que com o decorrer do tempo aqui, até pela a entrega que o Kleber, né, tem mostrado nos treinamentos, tanto dentro como fora, eu acho que sem problema nenhum já ele está com o grupo totalmente junto com o grupo. Para o doutor Zogabi. Doutor, bom dia. Primeiro eu queria que o senhor falou do Kaique e do Kleber, queria que o senhor falasse também dos outros 3 reforços, como é que eles estão fisicamente, a parte médica também. Eu queria que o senhor falasse também do Thiago, como é que ele está, como é que ele vem se recuperando, como é que está a parte... Thiago Ribeiro? Thiago Ribeiro. Tanto a parte física, como também a parte psicológica. E depois, não sei se é o senhor ou os preparadores, a gente já falou bastante sobre a importância dessa pré-temporada aqui, mas o parecer de vocês foi favorável a ficar no Brasil e quais os principais pontos? Bom, dos novos atletas, o Leandro Donizete está bem, não tem nada que a gente tenha que nos chame a atenção no exame médico e no nosso parecer para a diretoria. O Hernandes também, tudo bem, não tem nada também de alterado. Quem é o quinto? O Matheus também. Os 3 tranquilos, não tiveram nada que chamasse a atenção, que a gente tivesse que discutir algo com a diretoria. Quanto ao Thiago, o Thiago Ribeiro está bem. O Thiago Ribeiro é um atleta bom, eu julgo ele uma pessoa boa para trabalhar, né? Ele o professor Celso também pode ratificar isso. Ele se doa, ele é profissional, né? Ele faz o que tem que ser pedido, ele se cuida também, então também não vejo problema. Já trabalhamos outras vezes aqui com ele, nunca tivemos problema. Falando da parte médica, né? Sem novidades, o Thiago Ribeiro. E a última pergunta tua, qual é? Sobre a pré-temporada. A pré-temporada, isso se define a nível de comissão técnica. Há várias discussões quando existe algum convite de excursões, principalmente em pré-temporada, né? O Santos já há alguns anos adota essa maneira de fazer a pré-temporada em casa, né? Tem surtido efeito, tem dado certo, tem trazido bons resultados a cada ano melhor, né? Isso é uma coisa discutida internamente, comissão, tem a maioria, é lógico que às vezes você não tem 100% de unanimidade, mas o que vale é o que se sai de lá, né? E é isso que tem ocorrido, eu acho muito bom, que está dando certo, e a gente tem visto aí, né? No começo de ano, como a gente começa, né? Agora a gente tem que, acho que esse ano, principalmente, o Santos, aí é mais a parte política e de contratação, mas acho que a gente está se armando para permanecer até o fim do ano nesse nível, até melhor, né? Do ano que passado, que a gente já terminou muito bem, né? Como o doutor disse, o Hernandes se apresentou muito bem, né? É um atleta que a gente tem poucas informações, mas até onde nós trabalhamos agora no início, é um atleta que se apresentou muito bem. Tem características como velocidade, pelo que tudo indica, né? O Kleber e o Kaique, como já foi dito aqui, com alguma limitação, mas que não nos preocupa, com certeza, dentro do tempo certo, né? É óbvio que eles vão estar junto com o grupo, fazendo os mesmos treinamentos. O Ribeiro, Matheus Ribeiro, terminou o ano jogou praticamente todos os jogos no Atlético Goianiense, e então sem preocupação nenhuma, né? Tem mais um que chegou, né? Thiago Ribeiro. E o Thiago Ribeiro, que eu não... É a primeira vez que eu estou trabalhando com o Thiago, já o conhecia, né? Várias vezes trabalhar contra,
E como foi dito aqui, é impressionante a entrega dele nos treinamentos, é gostoso até de ver. Então é um atleta que já vem marcando um espaço assim por uma doação muito grande. E eu espero realmente que ele possa nos ajudar. Quanto à pré-temporada aí também, acho que um negócio que é importante ressaltar, porque a preferência de fazer em Santos e não sair. É muito óbvio, né? Aqui nós temos tudo aquilo que nós precisamos, ao nosso alcance e bem próximo. Enquanto que se a gente fosse, sei lá, para os Estados Unidos ou até para Marrocos, né? Pelo que nós vimos, o doutor Luiz foi conhecer, foi visitar os lugares, a gente teria, por menor que fosse, mas a gente teria alguns problemas, como locomoção, de repente você não tinha academia no teu local de trabalho, você tinha que se locomover, a condição dos gramados nem sempre são boas. E um aspecto muito importante também, o ano passado, as equipes, né, que saíram para fazer pré-temporada, no começo do ano, a grande maioria teve muita dificuldade, né, inclusive em lesões. E eu não sei qualificar em que lugar, mas se não me falha a memória, acho que o Santos foi uma das equipes com o menor número de lesão muscular durante o campeonato, durante o ano todo, né? Então eu acho que enquanto a gente tem o CT aqui com qualidade, oferecendo boas condições, é muito melhor a gente fazer a pré-temporada em Santos. Pode dar licença. O que o professor Celso falou me traz um dado que eu até gostaria de compartilhar com vocês. Esse ano de 2016 nós participamos de um estudo que todos os clubes da UEFA participam, tá? E 5 clubes brasileiros também participaram esse ano, por convite do pessoal lá da Europa, o professor Jan Exton que faz isso. Então a gente envia dados semanais e mensais durante o ano todo, e aí são muitos dados, né? Muitos dados, e aí existem relatórios trimestrais e anuais, né? Dentro desse relatório no final agora do ano, a gente recebeu agora no final de dezembro, uma série de índices. O Santos se enquadrou em padrões iguais ou melhores que os times europeus. Esses índices são índice de lesões em jogo, em treino, tempo de recuperação aí é individualizado por lesão muscular, e aí é subclassificado o tipo de lesão muscular, e também lesões articulares. Lesões articulares, o nosso é um pouquinho acima dos times europeus, né? Tempo de recuperação de lesões não cirúrgicas e cirúrgicas. Na verdade, é um quadro muito grande, tá? Para vocês terem uma ideia, são quase 40 páginas esse relatório final, tá? E eu fiquei muito feliz com o resultado, que na verdade, apesar de ter tudo controlado, mas é interno, a gente nunca teve comparativo, principalmente com clubes da Europa, né? E lógico que lá eles têm outras condições de trabalho para tudo, não só os atletas, como a comissão técnica, né? Como qualidade de gramado, qualidade, talvez, o clima, que é favorável, né? O mais frio, para evitar, no sentido de diminuir lesões, recidivas de lesões. Eles têm mais poder financeiro do que a gente, então mais estrutura. E a gente conseguiu ficar igual ou melhor em pontos muito importantes na parte médica. Se vocês até tiverem interesse, a gente pode até, numa ocasião, eu preparar uma coisa bem resumida e mostrar para vocês que parece que agora nas férias saiu alguma coisa de levantamento de lesões no Brasil, pelo Campeonato Brasileiro, na imprensa. A gente até forneceu alguns dados, mas agora tem uma coisa muito mais completa e comparando com vários times da UEFA. Então, isso é uma coisa muito interessante. Doutor, eu queria saber se existe já alguma previsão com relação ao Ricardo Oliveira, como tem sido esse contato da comissão técnica e dos médicos com ele, se existe alguma previsão de chegada dele, se ele já vem para cá essa semana. Ainda não existe essa previsão, a gente vai ter essa previsão provavelmente amanhã, tá? Ele vai ser avaliado fora, né, onde ele tem um médico assistente lá em São Paulo, que tá vendo ele. E aí a gente vai ter essa previsão, devemos ter amanhã já.
Mas é provável que essa semana ele já se integre ao grupo. Ao grupo, eu digo, não talvez no campo, né, mas o grupo de trabalho aqui. Legal. Tá. Eu queria saber do Celso. Esse ano o calendário é um pouco diferente, né, do ano passado. A Libertadores, que é a principal competição, se desenvolve ao longo do ano inteiro, diferentemente dos anos anteriores, que ela terminava no primeiro semestre. Existe alguma mudança com relação à preparação, já que é um calendário peculiar e diferente? Claro que sim, né? Começa até pela formação do próprio elenco. Como todo mundo já deu para ver aí, a gente está com um elenco maior, né? Para segurar todas essas competições, é notório que a gente tem que ter um elenco com mais atletas, né? E visar todas as competições. Eu acredito que, em momento nenhum, o Santos vai abrir mão de alguma competição, né? Pelo menos esse é o que eu ouço e é o nosso objetivo. E é o que eu acho correto também. E, então, que há uma preocupação maior com carga de treinamento, sabendo que a gente tem mais viagens, né? Que a gente tem jogos em regiões totalmente diferentes uma da outra. Você joga aqui em Santos, é um clima, você vai jogar em Porto Alegre, é outro totalmente diferente, você vai jogar no Nordeste, também muda muito, enfim, mas todas essas precauções, né, a gente está já desde o início comentando, né, tomando ciência disso para que a gente não seja surpreendido. Como é que é feito o trabalho de resistência, de aeróbico, assim, porque a gente conhecia pré-temporada, as cargas eram muito pesadas e trabalho físico para aguentar o ano inteiro. O que a gente vê hoje é um trabalho assim com bola, alternando muitos exercícios muito intensos. Mas como é que fica a carga de aeróbica, assim? Como que a gente não vê os treinos aeróbicos? Tipo, o jogador corre 2 horas aí sem parar? Algumas coisas mudaram no futebol, realmente, né? Mas não que se deixou de trabalhar aeróbico propriamente dito, né? Muitas vezes a gente trabalha com trabalhos intervalados, né? Trabalhos praticamente, propriamente físicos, né? Com o objetivo de resistência aeróbica. Nós, já há alguns anos, essa comissão que eu participo, né, do Dorival Júnior, a gente já vem desde o primeiro momento trabalhando com bola. E esse trabalho aeróbio, na maioria das vezes hoje, é feito com pequenos jogos, né, entre os atletas. A partir do momento que você tem alguns dados, né, que a fisiologia passa para a comissão técnica, você consegue montar jogos com intensidade maior, com intensidade mais moderada e, consequentemente, você trabalhar a parte aeróbica, né? Então, a partir da velocidade limiar de cada um, a gente trabalha esses joguinhos, né, e com uma exigência que desenvolve a parte aeróbica. Celso, bom dia. Eu queria voltar na questão do Ricardo Oliveira, mas para saber o seguinte, vocês já falaram que essa semana ele deve voltar a treinar, deve fazer algumas atividades, mas esses períodos de treino que ele perdeu colocam em risco a participação dele na estreia do Campeonato Paulista? Eu não sei quando ele se reapresenta, né? A verdade é essa. Mas o que eu conheço do Ricardo não me preocupa. É um atleta que eu creio que o único problema que o Ricardo tem hoje é esse problema viral, é isso, né? Entendeu? A cachumba aí. Porque é um atleta que todo mundo conhece, que é exemplo, se cuida, né? Seja nas férias, seja durante a competição. É um atleta que já vem fazendo um trabalho diferenciado ao longo dos anos. O ano passado foi assim também, o outro ano a mesma coisa. E então não existe essa preocupação, porque eu sei que o Ricardo vai chegar e ele próprio vai querer recuperar o tempo perdido, né? Então, não me preocupa. Eu tenho certeza que para o início do campeonato aí, praticamente, ele vai estar à disposição. Doutor Zogabi, agora aqui na frente.
sobre os dois zagueiros lesionados, né, o Luiz Felipe e o Gustavo Henrique. Como é que anda a recuperação deles? A gente tem prazo, pelo menos, para que eles estejam junto do grupo treinando com bola? Bom, está muito bem. Eles estão ainda mais indoor, né? Eles estão dentro do protocolo que a gente utiliza para a reabilitação de lesão do ligamento cruzado anterior, tá? O protocolo que a gente utiliza tem um prazo do dia da cirurgia até o retorno à atividade com o grupo entre 6 e 7 meses. Tá? Isso vai dar entre março e abril para os dois. Tá? E está tudo correndo muito bem. Né? Não teve... dentro da recuperação, eles passaram, já estão entre terceira e quarta fase, aí são nesses 6 a 7 meses, né? Está tudo correndo muito bem. Vimos eles até hoje, conversamos com ambos, dá uma olhada no joelho, está tudo ótimo, tudo sem novidades, ótimo. Eu só dar um adendo, o Gustavo Henrique tem 3 meses de pós-operatório e o Luiz 2 meses, né? Cada um foi feito um tipo de enxerto de cirurgia diferente. Um usou tendão patelar, outro o semitendíneo, né? Então, são situações diferentes. O Gustavo já foi submetido a uma cirurgia anterior no outro joelho, também, então a gente tem que olhar com atenção isso, e o Luiz Felipe não. O que a gente vê, e é gratificante, é a evolução dos dois durante esses meses. Né? Eles não tiveram férias praticamente, né? Eles ficaram até dia 23 aqui trabalhando na parte da fisioterapia. O Gustavo teve uma avaliação, e o Luiz, com o Dr. Zogaib aqui no centro de treinamento. Amanhã o Luiz vai estar sendo avaliado pelo médico cirurgião, que realizou a cirurgia dele, e o Gustavo fez isso na sexta-feira. Está tudo dentro do parâmetro que a gente fala, dentro da nossa logística, e nós estamos bem satisfeitos com o que nós estamos encontrando. Então, a gente está feliz do que a gente está programado para eles. Acho que o prazo é realmente esse, entre 6 e 7 meses.